A vida pode ser mais leve. É uma alegria estar aqui com você novamente. Eu sou o Hugo Richard e hoje eu quero falar sobre ansiedade. Exatamente. Falamos tanto sobre pandemia, sobre Covid-19, mas não podemos esquecer de uma pandemia que nos atinge, nos afeta há muito mais tempo e que requer nossa total atenção. Antes de mais nada, é importante dizer que todos nós temos um grau de ansiedade, mais ou menos. E antes também de analisar isso, temos que entender que os sentimentos que nós temos têm o seu propósito. Não existe nenhum sentimento que não tenha um sentido. A raiva, por exemplo, nos dá uma ânsia de tentar resolver, de acontecer. O problema, muitas vezes, é que a gente pesa na dose, assim como o medo. O medo, se você tiver o medo na dose certa, ele preserva a sua vida. Só que, se você pesa na dose, paralisa. Então, analisando que todos os sentimentos que nós temos, eles têm um propósito muito interessante. Nos fazer crescer, nos colocar alerta, nos fazer sentir, nos fazer perceber. No caso da ansiedade, ela nos coloca alerta para alguma coisa que vai acontecer. Só que, na maioria dos casos, nós pesamos na dose mais uma vez. E aí temos um problema muito grande. Vale a pena nós começarmos a olhar para dentro, trabalhar essa ansiedade que nós sentimos, porque é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos, conhecer a si mesmo. Tem até uma frase do Sócrates que eu gosto muito, que ele diz que conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e o universo. Olha só, uma figura tão importante, com a mente tão incrível, que deixou um legado tão importante para a humanidade, falando uma coisa dessa, vale a pena nós nos debruçarmos sobre essa questão e entendermos muito mais. Porque o autoconhecimento ele é a base de tudo. Saber quais são suas aptidões, seus pontos fortes, seus pontos a melhorar, quais são as situações que te acendem a ansiedade. Talvez você que esteja aqui nos assistindo, talvez você pode até não ter um grau de ansiedade muito acentuado, vamos dizer assim. Mas quem sabe alguém que você conhece, então nós já pedimos que você compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Quem sabe alguém não esteja precisando receber essas informações, essas reflexões que nós estamos trazendo aqui. Mas voltando para a nossa questão, o autoconhecimento ele é a base de tudo. É através do autoconhecimento que você vai identificar as suas qualidades. Eu costumo dizer que ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano que já esteve e que certamente estará nesse planeta é, digamos assim, desprivilegiado de talentos. Ou seja, todos nós temos os nossos talentos. Todos nós temos os nossos pontos fortes. Quando nós começamos a olhar para dentro, entendemos essa questão, analisando naturalmente quais são os nossos pontos positivos, quais são as nossas qualidades, o que a gente faz que todo mundo elogia. Quando a gente olha para a infância, por exemplo, a gente olha a nossa trajetória, o que a gente gostava de brincar, o que a gente fazia. Muitas vezes, aquelas observações, aquelas situações que nós fizemos e vivenciamos na infância, na vida adulta se reflete, obviamente, com uma postura adulta, pelo menos é assim que se espera. Mas quando a gente começa a olhar para trás, a gente começa a entender o presente e planejar melhor o nosso futuro. É, por exemplo, para isso que nós estudamos história, né? Mas, olhando para dentro de si, trabalhando o autoconhecimento, nós temos uma ferramenta poderosíssima para trabalhar a ansiedade. Porque alguns fatores, é claro que é impossível definir num bate-papo tão curto quanto esse nosso aqui, é impossível definir todas as possíveis, digamos assim, características, fatos ou possibilidades que nos levam a acender a nossa ansiedade. Mas só para a gente fazer algumas reflexões, e depois você pode continuar, você consigo mesmo, fazendo essas pontuações para analisar a si mesmo, por isso que trouxemos a questão do autoconhecimento, que é extremamente importante para a nossa vida. Sem o autoconhecimento, nós não, digamos assim, conhecemos as nossas características. E eu sempre brinco que tudo que nós compramos vem com manual. O ser humano não é assim. O ser humano nasce sem um manual e a gente tem que ir compondo ao longo de toda a vida. Mas é aí que está a beleza do processo. Vamos aprendendo a cada dia e construindo degrau a degrau.
indo passo a passo, e cada passo dado, não voltaremos mais ao nosso estado de origem. Cada coisa que nós aprendemos, a nossa mente se expande. Por sinal, tem até uma frase do querido Albert Einstein que dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu estado de origem. Ou seja, cada informação que nós trazemos para a gente, nós crescemos, nós evoluímos, nós amadurecemos. E isso é muito interessante. Esse é mais um motivo, além de vários outros, claro, é mais um motivo para que a gente comece a analisar e filtrar o tipo e a qualidade de informações que nós absorvemos. Assim como nós cuidamos da alimentação do corpo, nós temos que cuidar das informações que são a alimentação da nossa mente. Então, o que você está lendo? O que você está ouvindo? Com quem você está conversando? O que você está assistindo? Com quem você está falando? Em muitos casos, nós analisamos determinadas situações e entendemos que, às vezes, determinadas pessoas começam a assistir noticiários, por exemplo, excessivamente, e acaba startando uma ansiedade incrível que perde, inclusive, a beleza da vida, de viver. Como disse lá no início, todos os sentimentos que nós temos são incrivelmente importantes para todos nós. Não podemos, digamos assim, desinstalar, como a gente faz, por exemplo, no computador. Não podemos. Não podemos porque não temos essa capacidade e não podemos porque não deveríamos, mesmo se tivéssemos essa capacidade. Porque um ser humano sem um dos sentimentos que o Criador, que Deus, o Divino Pai, nos colocou naturalmente através da nossa mãe, a natureza, essa gama de sentimentos nos dá a oportunidade de ser o que nós somos. Então, vamos controlar a ansiedade. Esse é o nosso papel. E aí, nesse momento, você fala assim, mas Hugo, isso é muito difícil. Você, por exemplo, consegue controlar a sua ansiedade? Eu consigo quando estou presente no presente. Mas quando eu deslizo em algum momento, eu percebo que a minha ansiedade ela aumenta. Mas Jesus falava, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E logo, conhecendo essa informação, eu volto para o meu eixo e busco recurso através da meditação, através da prece, através da oração e retomo o controle. Não é fácil. E não é fácil para nenhum de nós. É muito importante trazer isso e falar com muita clareza. Mas esse é o nosso papel e essa é a grande beleza de todo o processo. Como dissemos aqui recentemente, no nosso último encontro, o que é um filhote de cachorro? Cachorrinho. Um filhote de urso? Ursinho. Um filhote de pato? Patinho. E o que é um filhote de Deus? Pequenos deuses. E é isso que nós somos. É isso que o grande arquiteto do universo, o grande criador, ele quer que nós assumamos ou assumimos essa postura. É isso que nós somos. E nós temos que trabalhar o nosso desenvolvimento. Sermos pessoas melhores, um pouco que seja, a cada dia. Entender qual ou quais as características, fatos ou fatores que nos startam a ansiedade. E a partir do momento que eu sei que eu posso controlar e que devo controlar a minha ansiedade, a partir do momento que eu começo a entender que essa responsabilidade cabe a mim, que eu tenho que olhar um pouco menos para a vida do outro, a menos que eu esteja me dedicando a ajudar caso o outro precise ou me peça ajuda. Mas eu não quero ficar olhando para a vida do outro, quem prosperou mais ou quem prosperou menos, quem viaja mais ou quem viaja menos. Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, que tem um papel incrível, e é através das redes sociais que nós estamos aqui reunidos, trocando essas ideias, isso é maravilhoso. Mas nós usamos muitas vezes as redes sociais de uma forma não muito boa, que é para ficar olhando a vida dos outros. Às vezes aquela pessoa se programou durante meses, anos para fazer uma viagem e você está num momento difícil na sua vida, abre a sua rede social, olha para aquela pessoa que está viajando e você pensa que você é o patinho feio da história, porque determinadas pessoas viajam e você não. Todo mundo se diverte e você só trabalha. Ou todo mundo trabalha e você está desempregado ou desempregada. Não é bem assim. Cada pessoa sabe o seu sapato aonde aperta. Cada pessoa sabe dos seus desafios. Todos nós enfrentamos nossos monstros. E, de novo, é aí que está a beleza de todo o processo.
É aí que a gente tem que aprender, todos nós temos que aprender a nos apegar, nos apaixonar por esse processo. Porque quando nós aprendemos a admirar esse processo e entendemos verdadeiramente que quando a vida nos apresenta os desafios, os problemas, a vida não quer nos derrubar. A vida quer extrair da gente o que nós temos de melhor. Vivemos na ansiedade porque vivemos muito no futuro. Nós temos que aprender juntos, em conjunto, a viver no presente. É no presente que de fato acontece. É no presente que tudo acontece. Vale a pena, minha amiga, meu irmão, vocês que estão aqui nos dando esse privilégio da audiência, vale a pena nós começarmos a perceber que nós temos que entender o que starta a ansiedade em cada um de nós. E contra isso, ou seja, ao nosso favor, nós vamos aprender ou reaprender a meditar. Nós vamos aprender ou reaprender a orar. Não é aquela oração da boca para fora, do compromisso, das palavras que saem, mas o pensamento está em outra situação. É a prece, é a oração do sentimento, do amor, que dure 1 minuto, que dure 10 minutos, 5 minutos, não importa exatamente o tempo. Mas que você se dedique e esteja presente no presente, não apenas na prece, mas também na vida, porque muitas vezes nós estamos presentes em várias situações, o corpo está presente, mas a mente está em outro lugar. Você está presente fisicamente, mas não de mente e às vezes até nem de espírito. Acontece isso com você? Quantas situações nós estamos ouvindo uma pessoa falando, como por exemplo aqui, quem sabe a gente está conversando aqui, sua mente sai, vai em outra situação e daqui a pouco você volta para nosso bate-papo e assim sucessivamente. É difícil, mas esse é o papel de todos nós. Então vamos entender que nós precisamos trabalhar algumas características para controlar a nossa ansiedade. Um dos pontos mais importantes, além, claro, da prece, da oração, do policiamento, ou seja, da autoanálise a todo momento, além disso, que é a base de qualquer situação, que também é muito desafiador, mas aí que torna-se, digamos assim, belo todo o processo, porque cada passo dado você começa a perceber a beleza do domínio do autoconhecimento que serve para toda a vida e, naturalmente, além dela. A respiração, por exemplo. A respiração vai te ajudar, vai nos ajudar muito. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós aprendemos foi a respirar, em seguida a chorar. Quando nós aprendemos a respirar, se você tiver um bebê em casa, se tiver esse privilégio, né? Ou um bebê próximo a você, seja um sobrinho, um neto, um filho, enfim, um vizinho, se você reparar um bebê dormindo, você vai analisar que ele respira corretamente. A barriguinha dele abre, assim, vai subindo e descendo, né? Exatamente como tem que ser. Só que com o passar dos anos, nós desaprendemos a respirar. É isso mesmo que você ouviu. Com o passar dos anos, nós desaprendemos a respirar. Então, nós temos que reaprender a respirar. Respirar pela boca, segurar um pouco, soltar, respirar pelo nariz, segurar um pouco, soltar pela boca. Se você fizer isso algumas vezes, e eu sugiro que você, enquanto continue ouvindo aqui a nossa conversa, faça isso. Respire pelo nariz, segure um pouquinho e solte pela boca. Respire o máximo que você puder. Segure um pouquinho e solte pela boca. Mais uma vez. Se você estiver fazendo isso, de acordo com a minha sugestão aqui para você, eu posso dizer com muita tranquilidade que você já deve ter sentido uma certa paz. Mas no dia a dia, devido ao estresse, às cobranças, à própria ansiedade, nós desaprendemos a respirar. E a respiração é uma das coisas mais importantes que nós fazemos. A todo momento, a vida começa e termina com a respiração. Quando nós trabalhamos a respiração, nós trabalhamos também a ansiedade. Trabalhar, por exemplo, a procrastinação. Quantas coisas você deixa para amanhã, porque é mais cômodo não fazer naquele momento, mas aí acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque você no dia seguinte acha que deveria ter feito, não fez, e aí entra numa situação como um cão correndo atrás do rabo.
A gente não faz o que tem que fazer porque não fez o que tinha que ser feito, e aí a gente acaba se enrolando todo. Vamos fazer, vamos trabalhar uma atividade de cada vez, vamos começar a trabalhar a nossa organização para que a gente possa anotar, por exemplo, o que a gente tem que fazer no dia seguinte. Fez, risca, que vem a próxima atividade, uma coisa de cada vez, organizadamente, cronologicamente, focadamente. Isso também vai nos ajudar. Mas eu queria agora fazer uma sugestão para controlar a nossa ansiedade. Eu queria que você desse total atenção, além de, claro, do que a gente falou sobre a respiração, sobre a prece, sobre a oração, sobre a não procrastinação, ou seja, você trabalhar as atividades que você tem que fazer. Mas essa última dica eu queria trazer com muito carinho para você. Um carinho ainda mais especial do que tudo que a gente está trazendo aqui. E aí você me pergunta, mas que dica tão importante é essa, Hugo? É a fé. Mas como assim a fé? Pois é. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, vocês que estão aqui nos acompanhando, a fé, como o nosso mestre Jesus falava, remove montanhas. Se a gente parar para analisar, por mais que Jesus tenha falado que a fé move montanhas, ele não moveu nenhuma montanha com a fé. A gente não tem esse registro. Mas a montanha que Jesus nos fala não são as montanhas físicas, são as montanhas do dia a dia, do desafio, dos medos, das ansiedades, das procrastinações, dos estresses, das depressões. Então vamos usar essa ferramenta incrível que o Criador nos dotou, nos deu. Vamos trabalhar a fé no nosso dia a dia e eu posso te garantir que se você seguir, não por mim, essa garantia eu não tenho essa capacidade de te garantir por mim, mas pelo que eu vivo, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, pelo que eu presencio. Se você exercer a força da fé na sua vida, a sua vida vai se transformar. E você se transformando vai mudar muitas outras pessoas, porque nós mudamos muitas vezes pelo que falamos, mas especialmente e principalmente pelo nosso exemplo. Quem sabe o seu desequilíbrio não está afetando a sua casa? Quem sabe o seu marido, seu filho, sua esposa, no seu trabalho, a sua equipe, seus funcionários, seu chefe, seu patrão? Então nós temos, sobretudo, a responsabilidade de melhorar a cada dia. Tem uma passagem maravilhosa de Jesus que ele fala sobre a fé. E só essa passagem já valeria a reflexão para a vida. E eu queria refletir agora com você. Jesus falava, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem ceifam, e nem ajunta e celeira. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisai de tudo isso. Mas buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu próprio mal. Amigos e irmãos, se nós analisarmos essa fala de Jesus, nós temos aí, nesses pequenos trechos, sabedoria para toda a vida e remédio para muitos males. Que nós possamos a todo momento refletir, aprender, tomar consciência que nós temos um poder incrível e esse poder que nós temos não nos coloca num patamar nem melhor nem pior do que o nosso colega do lado. Pelo contrário, nos dá o privilégio de saber que todos nós somos frutos da força universal, somos filhos do Criador, somos viajantes ou viajores das luzes, da luz, da estrela. Que nós possamos trazer de dentro de nós aquela sabedoria que nós já falamos aqui no outro momento, aquela sabedoria do nosso corpo que está integrado a um todo, ao planeta, a todo o universo. Nós somos pequenos seres, pequenas consciências do grande Criador. Quando nós assumimos essa consciência, nós acendemos como as luzes das estrelas. Nós brilhamos como os planetas. Nós trazemos a luz que está dentro da gente, que é de fato a luz de toda a criação. Eu agradeço a você pelo carinho, agradeço a você pela sua audiência. Peço a você que se inscreva aqui nos nossos canais do MAP. Peço a você também que compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas, que nós possamos tocar o coração e quem sabe alguém está precisando ouvir alguma palavra de incentivo, de amor, de esperança e fé. Desejo a você paz e bens, paz e luz, paz, muita paz. Um grande abraço e a gente se encontra muito em breve.